Vamos falar agora sobre raciocínio lógico, regra de 3 composta. É um problema que foi elaborado pela FCC em 2024. Vamos lá. Um pintor usa 3 galões de tinta para cobrir com uma demão 165 metros quadrados de parede, mantendo o mesmo aproveitamento da tinta. O número de galões que devem ser comprados para dar 2 demãos de tinta em 275 metros quadrados de parede é. Então, a primeira coisa nesse problema, a gente tem que criar uma tabela. Então, a gente vai colocar aqui as grandezas. Então, eu estou falando no problema de galões, então são 3 galões. Eu estou falando de demão e eu estou falando de metro quadrado de parede. Então, eu vou colocar os dados. O pintor ele usa 3 galões para cobrir uma demão de 165 metros quadrados de parede. Aí vem a pergunta, mantendo o mesmo aproveitamento da tinta, o número de galões, então o número de galões é o que eu quero descobrir, eu vou colocar o x, que é a variável, né? É o que eu vou descobrir, e depois ele fala, deve ser comprado para dar 2 demãos, então aqui eu vou colocar o 2 e aplicar 275 metros quadrados na parede. Então aqui essa é a montagem de uma regra de 3 composta. Por que regra de 3 composta? Porque tem mais de 2 variáveis aqui, né? Mais de 2 grandezas. Tá? Então a primeira coisa que a gente tem que fazer é verificar se é diretamente ou se é inversamente proporcional. E como que eu faço isso? Eu comparo com a grandeza que tem o x. Aí eu penso assim, se a quantidade de galões aumentar, então eu sei que a quantidade de demãos também vai aumentar. E se a quantidade de galões aumentar, eu também vou conseguir pintar mais metros quadrados. Então aqui eu percebi que essas 3 grandezas elas são diretamente proporcionais. O que isso quer dizer? Quando uma aumenta, as outras também aumentam. Então, como que a gente faz essa questão? É bem simples. A gente vai criar aqui uma equação. Então, eu vou deixar separado essa equação aqui, essa fração, aonde está a variável x, e vou colocar do outro lado da igualdade as demais variáveis. Quer dizer, as demais grandezas. Então, aqui eu vou colocar como fração, tá? Então, 3 sobre x igual a 1 sobre 2 vezes, esse ponto indica multiplicação, 165 dividido por 275. Agora aqui é um cálculo normal, né, de uma equação fracionária. Então, aqui a gente pode multiplicar o de cima pelo de cima, né? Na multiplicação de frações, eu multiplico o numerador pelo numerador, 1 vezes 65 dá 135, e o denominador, 2 vezes 275 dá 550. Agora, eu vou estar multiplicando aqui em formato de x, né? Então, eu vou ter o x que multiplica 165 e o 3 que multiplica 550. Então, eu vou ter 165x igual a 3 vezes 550. Resolvendo aqui, existe uma propriedade na multiplicação onde eu posso estar passando esse número aqui, que está multiplicando a variável, dividindo no outro lado da igualdade. Na verdade, existe uma coisa mais complexa envolvendo isso, mas na prática, esse número que está aqui multiplicando o x, ele passa dividindo. Resolvendo essa equação, a gente obtém que o número x é igual a 10. Então, conclusão, eu vou precisar de 10 galões para aplicar 2 demãos em 275 metros de parede.